Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos falar um pouquinho aqui de duas edições que são muito recentes, praticamente acabaram de ser lançadas pela Panini. Eu acho que uma saiu em agosto ou setembro e a outra saiu agora em outubro de 2024, tá? Vingadores Sem Limite, Vingadores Beyonder. Podiam até ter o mesmo logo, o mesmo formato de logo, eles poderiam ter, porque são duas histórias contínuas, tá? A história começa em Vingadores Sem Limite e eu acho que terminou aqui em Vingadores Beyonder. Mas antes de tudo, eu tenho que fazer aquela coisa de sempre que vocês já sabem, né? Pedir a vocês para se inscrever no canal. E se depois, no final, você gostar do papo, deixa o seu gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. E também faça seus comentários. É muito legal ler comentários e eu procuro, na medida do possível, sempre responder, tá bom? Bom, Vingadores Sem Limite e Vingadores Beyonder. Eu falei para vocês que eu nem tenho certeza se a história acabou aqui, porque a história não tem pé e nem cabeça. Sinceramente, parece que foi escrito por um escritor bêbado ou, sei lá, drogado, porque realmente a história não faz o menor sentido e mesmo que ela venha a fazer sentido em algum momento, ela ainda assim vai ser uma história muito fraca, mas muito fraca mesmo. Eu sou bastante tolerante quando a arte é muito boa. E aqui a arte é nota 20, não é nem nota 10, é nota 20, que é um dos meus artistas favoritos, é o Greg Land. E as duas edições são arte do Greg Land, tá? Mas a história realmente, meu amigo, eu sou obrigado a dizer para vocês, olha, pela história não vale a pena você gastar, apesar de ser bem baratinho, tá? Edição de R$ 34,90 e essa aqui deve ter sido, essa foi até mais barata, R$ 31,90. Quer dizer, mesmo para você gastar 60 e poucos reais aqui, sinceramente você tem que pensar 1 milhão de vezes, tá? Porque às vezes é a história do barato que sai caro. Pela arte, que é o meu caso, eu sou um fã da arte do Greg Land, vale a pena ter e eu vou guardar na minha coleção. Mas com essa ressalva, a história não vale a pena mesmo, tá? Vamos dar uma olhadinha. Bom, a edição em si é aquele basicão, aquele comum que a Panini está fazendo já direto, né? Que é a edição básica da Panini. A lombada quadrada e a capa cartão com papel couché. Tá? É o mínimo necessário, na minha opinião. Logicamente, eu vou continuar com as minhas reclamações, apesar de eu ter que dar sempre parabéns à Panini por trazer esse material para a gente. Se não fosse a Panini, a gente não teria a oportunidade de ler essas coisas. Então, eu sempre que faço as minhas reclamações, eu faço com muito equilíbrio, porque graças a Deus a gente tem a Panini, tá? Mas eu não posso deixar de reclamar dessa lombada, dessa legenda na lombada aqui de cabeça para baixo. A legenda tem que ser de cima para baixo, não de baixo para cima, escrita de cima para baixo e não de baixo para cima. E também poderia ter uma orelha. Essa capa sem orelha fica com uma aresta viva, uma aresta áspera, muito ruim na hora que você folheia a revista. E também não dá um bom acabamento na revista na hora que você apoia ela, tá? Então, eu sugeriria à Panini que fizesse essas duas coisas. Trocar a posição da legenda, botar ela escrita de cima para baixo e colocar uma orelha. Bom, vamos à edição propriamente dita. Vingadores Sem Limite já começa com uma capa muito bonita, apesar de ser uma capa genérica, né? Porque ela não tem nenhuma referência à história que vai ser contada, é meramente um pin-up ou um pôster, né? Um mini pôster e tal. Então vamos lá. Abriu a edição aqui, bem basicão, não tem nem imagem aqui. Vingadores Sem Limites. E aqui vem então o nosso menu aqui. O menu aqui de momentos de aprendizagem é o nome dos capítulos, né? Momento de aprendizagem.
E aqui eu acho até que eles não quiseram aproveitar o nome em inglês, por isso vieram com essa história aqui de Vingadores Sem Limites. Na minha opinião, o título melhor seria Autor Sem Rumo, porque realmente esse Derek Land me decepcionou muito com essa história aqui. Então, momento de aprendizagem, os 5 volumes aqui estão todos aqui, completinho, beleza, começando em novembro de 22 e terminando em março de 23. Roteiro do perigoso Derek Land e a arte do maravilhoso Greg Land. Arte final do Jay Leinstein, não sei como é que se lê o nome dele, com cores do Frank Darmata, que é um bom colorista. Aqui eles dão logicamente, faz aquele preâmbulo, né, um prefácio para situar você nesse momento histórico aqui e faz algumas referências ao momento dos Vingadores quando se passa essa história aqui. E é bem atual, ele está totalmente contextualizado na fase que está sendo publicada mensalmente dos Vingadores, né, com aquele negócio do Celestial que morreu, né, que eles criaram uma base dentro do Celestial gigante, né, que morreu tal. Então ele está contextualizado bem naquela época ali, mas não há necessidade, pelo menos eu não acompanho a série mensal dos Vingadores, confesso para vocês. Eu acho que o momento dos quadrinhos atual, de, sei lá, 2020 para cá, 2022 para cá, é muito ruim. As histórias são muito ruins, por isso eu não acompanho praticamente nada. Eu não acompanho nada. Mensal, atual, eu não acompanho nada. A última coisa mensal que eu acompanhei foi o Batman, mas da fase do Tom King. Quer dizer, já tem um bom tempo, né? Muito bem. Então ele fala, Vingadores Sem Limites é uma história de ação explosiva e ininterrupta que joga o leitor bem no meio da aventura e vai se desenrolando em uma trama de pura ação desenfreada. Roteiro do Derek Land e cativante arte do Greg Land. O volume é um grande tributo aos personagens em todas as suas eras e versões. Ele tenta... Você vê que até o discurso de abertura da Panini é muito genérico, porque não dá para você falar um pouco dessa edição. Aqui é meramente a intenção de mostrar o que eles vão apresentar aqui adiante. Então, vamos lá. A arte, como eu já falei, é uma arte espetacular, realmente sensacional. Realmente é uma arte espetacular, não tenha dúvida. O Derek Land é um anatomista maravilhoso. Ele consegue deixar os personagens de uma forma anatômica bem mais realista, sem perder a elegância e a beleza dos personagens. Tá? A história já começa realmente no meio da ação, e é uma ação que, conforme ela desenrola, parece que os personagens não sabem bem o que está acontecendo, o que eles estão fazendo aqui, por que isso está acontecendo, parece uma coisa do passado ou do futuro. Então a história começa como um grande mistério. Você, como leitor, eu, como leitor, também fiquei muito perdido aqui, porque não está muito bem sincronizado, tal. Os personagens não estão todos aqui, tem personagem que não deveria estar, enfim. Ela se mostra como um mistério e já direto com muita ação. Só que eles começam a perceber de que a realidade está distorcida, a realidade não corresponde ao que eles deveriam esperar. Então, realmente acontecem coisas aqui muito alucinadas e até aí tudo bem, temos uma arte boa, temos um mistério e vamos em frente aqui. A arte vale o volume, tá? E aí a coisa vai se desenrolando. Aos poucos, eles começam então a se preparar para tentar entender o que está acontecendo, logicamente, pela cabeça do Tony Stark e do Pantera Negra, né? Que são os dois assim mais inteligentes, né? Os dois mais intelectuais e tal. E a coisa toda vai se misturando, se confundindo bastante, tá? E você não entende. A história meio que termina, mas logo depois vem um capítulo que também não faz muito sentido para eles. Até que eles percebem que eles estão sendo, de alguma forma, manipulados. Alguma entidade superior está manipulando os Vingadores, tá? E aqui continua aquela... Ele se preocupa muito mais em contar pequenas histórias, pequenos contos,
do que com a história maior, tá? Nitidamente é isso aqui. Então, você tem várias histórias, mas nada faz sentido. E uma história que ela não faz sentido durante muito tempo, ela começa a não dar vontade de você ler, tá? Você já começa a demorar mais a ler, tá vendo? Já vão parar em outro lugar, tal. E aqui surgem personagens que você não conhece e dá a sensação, inclusive, frequentemente, de que a história está sendo contada em duas edições separadas, em duas coleções separadas, que é muito comum nos famosos crossover, como o pessoal gosta de falar, né? Aquelas revistas que interagem umas com as outras, né? Dois títulos que interagem, por exemplo, dois títulos de Vingadores que estão contando a mesma história. A sensação, frequentemente, que acontece nessa Vingadores Sem Limite e também no Beyonder é essa daqui, ó. Finalmente aqui aparece, então, a entidade superior que está manipulando eles, tá? Pela primeira vez. E, então, realmente, a coisa fica bastante confusa e você acaba ficando um pouco desestimulado, porque quando você não entende uma história, você fica desanimado. Aqui vem algumas... Ó, finalmente, aqui no final, eles definem que tem uma entidade qualquer que está manipulando eles, tá? Esse aqui fica no ar. A sensação que deu é que a história ficou perdida e que algum dia seria retomada. Só que, logicamente, na sequência veio Vingadores Beyonder com a mesma equipe, né? Com o Derek Land fazendo a história e o Greg Land fazendo a arte, tá? Temos aqui, então, a mesma coisa. Aqui já é uma nova série, Beyonder, que chama Beyonder mesmo, por isso que aqui, nesse caso aqui, eles optaram pelo título, Beyonder, em 5 partes, também a partir de maio de 23 até setembro de 23, tá? Aqui eles explicam um pouquinho quem é o Beyonder, né? Que é um personagem muito conhecido da Marvel já, porque depois de Guerras Secretas, lá dos anos 80, né? Anos 80, o Beyonder já chegou a fazer pequenas aparições em outras histórias. É um personagem desse que a Marvel produz, assim, principalmente o Jim Starlin, né, da época do Jim Starlin. O Jim Starlin produziu não sei quantas entidades superiores. A Marvel tem um universo místico pequeno, muito tímido, né, que é o Doutor Estranho e alguns que cercam ele. Já a DC tem um universo místico incrível, né, com muitos personagens. A DC já, por outro lado, tem poucas entidades superiores, entidades divinas, né, entidades celestiais, tem pouco. Mas a Marvel não, a Marvel tem 200 entidades celestiais, entidades divinas, né, que não estão muito aí para a humanidade e tal. O Beyonder é uma dessas entidades, e aqui, não satisfeito do Beyonder ser um deus, alguém totalmente capaz de fazer qualquer coisa, eles aqui baixaram a categoria do Beyonder e disseram que existe um ser ainda superior ao Beyonder, do qual o Beyonder teria roubado os poderes. Aliás, Beyonder não seria um só, seriam vários Beyonders, e os Beyonders roubaram o poder dessa entidade ainda superior aos Beyonders. Um dia a Marvel vai ter que fazer uma escala de poder dessas entidades superiores, porque a gente já não entende mais nada, né? Porque tem 200, tem os Celestiais, tem os Eternos, tem a Eternidade, tem um monte de personagens nesse nível aí de metafísico, né, superior, tal. Aqui continua a história, continua confusa, continua esse samba do crioulo doido, mas finalmente o Beyonder realmente aparece com esse uniforme, essa roupa aqui, que sinceramente me parece destaque de escola de samba, né? Muito feio mesmo, muito nada a ver. Como é que alguém faz alguma coisa usando isso aqui? E outra coisa, e aqui aparece então a entidade superior ao Beyonder, que é o que eles chamam de Perdido. Até o título, até o nome do personagem é ruim, não ajuda em nada. Então, tem uma série de coisas, a começar pela história, pela concepção de alguns personagens, pelo visual. Concepção, eu digo, a criação desse Perdido, né? Não faz muito sentido, não acrescenta nada. E o visual do Beyonder, que sinceramente parece coisa de destaque de escola de samba lá dos anos 70, anos 80, muito ruim mesmo. O que salva a edição, mais uma vez, aqui tem umas histórias paralelas que acontecem
que não tem o menor sentido. Algumas confusões na cidade, São Francisco e tal, mas que não acrescentam em nada. Uma personagem que não é bem explicada, que fica solta. A impressão, sinceramente, é que daqui a pouco alguém vai me dizer, não, essa história se passa em paralelo e interagindo com um outro número, com uma outra história, contada por outro autor, tal, porque realmente os fragmentos que tem aqui, essa contenda aqui, essa disputa aqui da Vespa, não faz o menor sentido com o restante da história. Ficam muitas pontas soltas, né? Aqui nós já vamos para a parte 3, aqui já aparece o perdido e tal. Outra coisa também que não faz sentido, as entidades são mais do que divinas, são entidades, né, onipresentes, oniscientes, mas continuam saindo na pancada com os heróis da Terra. Não faz o menor sentido, né? Entidades desse nível de poder divino não vai sair no braço com os super-heróis. Aqui está aqui o perdido aqui, e ele vai cair na porrada aqui com os Vingadores. Não faz sentido. Essa entidade aqui seria superior ao Beyonder. Estaria no nível top dos personagens divinos da Marvel, e, no entanto, ele acaba saindo no braço aqui com os Vingadores. Aí aparecem uns Vingadores aqui, piratas. Que é isso aqui, gente? É literalmente o samba do crioulo doido. Não tem a menor explicação. Só pode ter alguma explicação se você for obrigado a ler, não sei se isso esclareceria, a série dos Vingadores normal, a série mensal dos Vingadores. Não sei se dentro da série normal dos Vingadores existe alguma explicação para isso aqui, tá? Para mim, isso aqui não fez sentido mesmo, talvez porque eu não tenho o hábito de ler, não leio a série, a revista mensal dos Vingadores. Tá bom, gente? Fica aqui a minha noção sobre essa história e eu repito para vocês, a arte vale muito a pena. É uma arte sensacional mesmo, mas a história, sinceramente, ainda mais esses volumes assim, independentes. Não sei se vocês que acompanham Vingadores mensalmente vão ter uma ideia melhor dessa história aqui. Mas eu acho que mesmo fazendo sentido, encadeando algumas cenas aqui, ainda assim a história é muito fraca quando você vê uma entidade superior querendo se vingar de outra entidade superior porque roubou os seus poderes, envolvendo os humanos, os super-heróis. Não faz o menor sentido. Tá bom, gente? Fica aqui a minha opinião sobre Vingadores Sem Limite, Vingadores Beyonder. Até a próxima.